Boa tarde, boa tarde. Vamos começar mais uma resenha de mercado. Deixa eu só colocar aqui César Casolari na conversa. Boa tarde, César. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo certo. Agora sim, vamos começar a nossa resenha de mercado hoje, que é dia 17 de abril. Nós que ainda estamos passando por uma situação bem delicada ali sobre o tarifaço, que a gente falou bastante na semana passada, mas vamos começar aqui pelo início, né, sobre nossa resenha número 77, a crise das tarifas, parte 3. Como que tá lá nos Estados Unidos isso, César? Pois é, essa semana também as principais notícias lá dos Estados Unidos, todas giram em torno do impacto das tarifas, das reações do Fed ali, né, que a gente vai falar um pouquinho também, e das consequências aqui para o mercado financeiro de forma geral e para alguns setores específicos ali da economia americana que podem afetar também a gente aqui, né? Em relação ao Fed, né, o Jerome Powell alertou que as tarifas atingiram níveis muito maiores do que imaginados antes, né? Ninguém é, ninguém previa, né, esse nível de tarifa aí em relação à China, chegou a mais de 200% aí nessa briga com os Estados Unidos. E ele disse que a situação pode sim dificultar muito o controle da inflação, afetar o nível de emprego e pode levar o Fed a manter as taxas de juros estáveis na próxima reunião, é, enquanto ele aguarda a maior clareza da situação. Né? O interessante é que, dentro, mesmo com toda essa volatilidade e essa confusão, a pior das hipóteses na próxima reunião é manter a taxa, que é uma boa notícia. Né? Aumentar, que seria um grande problema, mas o que ele quis dizer aí é que pode ser que tenha que aumentar, dependendo de para onde vai esse impasse aí que o Trump está criando em relação, principalmente, ao fluxo da China, e a gente vai ver logo mais por que essa situação com a China pode se complicar ainda mais. Né? Em relação aos setores mais afetados, a gente tem as big techs americanas, né, como a Apple, Amazon, Tesla, Meta, aí, elas sofreram perdas muito expressivas ali no mercado de ações, né, caiu demais o preço dessas empresas, a maioria caiu mais de 10% depois dos anúncios da tarifa, porque elas dependem muito de produtos que vêm de fora, ali no processo de montagem, no peça, microchip, tudo, e que pode ser impactado diretamente. O preço, com certeza, vai ser impactado, né? Só de ter a tarifa já vai ficar mais caro, mas também pode ter uma quebra aí, principalmente dos produtos vindo da China, ou de países que pegam o produto da China e depois exportam. Pode ter uma quebra na cadeia global, que nem a gente teve lá no Covid, né? Que teve uma interrupção do fornecimento de peças importantes, tecnológicas para essas empresas. O segundo setor que está sendo muito impactado é o automotivo, né, que as tarifas chegaram a 25% sobre os carros importados lá nos Estados Unidos, e um aumento médio aí do preço de 13,5% por causa dessa confusão toda. Os impactos aí que a gente pode ter, o JP Morgan, por exemplo, está estimando que os Estados Unidos têm 60% de chance de entrar em recessão devido a essa política de tarifas e o seu impacto na inflação nos Estados Unidos. Né? Então, esse é um dado sério, né? Um dado para a gente olhar bem de perto. Né? Muita gente, se você entrar aí no YouTube, na parte financeira, vai ter um monte de gente falando. Tem muita gente falando da recessão, tem uns 2 anos já, mas, não, agora vai chegar, né? Agora chegou a maior recessão de todos os tempos, a maior desde 1929, sei lá, depois de 2008. Tem bastante exagero nisso, né? Mas a gente tem que ficar de olho, porque realmente agora o cenário mudou completamente, né? Não era aquele cenário antigo do Fed tentando frear a economia americana, e foi freando aos pouquinhos e conseguindo baixar a taxa de juros e baixar a inflação sem uma recessão muito grande, mas agora, né, tudo mudou do dia para a noite. Tem 2 semanas que o mundo está vivendo um outro ambiente, né, econômico global. Com certeza. E o que a gente já vinha falando isso há bastante tempo, desde o início,
é que essa medida do Trump, ela é uma medida ultranacionalista para proteger ali os trabalhadores americanos. O que não está sendo levado em consideração é que o custo hoje de um produto americano, para você pagar a mão de obra de um americano, ele é muito elevado. Faz mais sentido economicamente mandar a produção para os países asiáticos ali, né? Não somente a China, mas tem vários países ali, como o próprio Vietnã, né? Tem ganhado bastante destaque nessa frente. Mas a ideia é manda para lá, porque o custo da mão de obra lá é muito barato, muito mais barato. E mesmo com o custo do frete para trazer isso de volta, fica mais barato. Então, fazer isso internamente vai elevar os preços, que é entre essa questão que você falou do impacto da inflação crescente e que eventualmente vai até inviabilizar não só a produção, mas o consumo. Então, muita gente, muito americano vai deixar de ter alguns produtos. A gente vê ali, por exemplo, muita gente fala que o produto, os produtos da Apple, por exemplo, o iPhone, ele é aqui para a gente ele é um pouco mais caro, né, do que as concorrentes, como por exemplo a Samsung, a principal concorrente que está na Coreia do Sul. Quando a gente olha isso, imagina o preço que vai custar um iPhone se ele for produzido no próprio Estados Unidos. Isso vai aumentar muito mais o preço e eventualmente vai favorecer depois você comprar da Samsung, ao invés de você manter um Apple. Então são muitas coisas que tem que ser levadas em consideração. E aí, porque se você faz isso, que as pessoas começam a trocar a Apple pela Samsung, da mesma forma que as pessoas hoje não acabam não utilizando, né, vai acabar migrando para um Samsung e aí a Apple não vai conseguir manter a quantidade de profissionais também ali nos Estados Unidos. Ou seja, ele vai fazer com que diminua a oferta do iPhone, que por consequência vai gerar desemprego de novo. Então, assim, não é simplesmente fecha tudo, vamos trabalhar só aqui dentro, vamos favorecer o povo americano, que fazer isso também vai prejudicar o próprio povo americano. Né? E Não, como. e para o ouvinte mais atento aí, né, isso tudo que o professor falou se aplica quase 100% à história brasileira do pós-guerra. Né? A gente viveu aqui com uma política econômica que a gente chamava de substituição de importações. É exatamente o que o Trump está fazendo. É você tarifar alto os produtos que você fala, não, vou tarifar isso aqui, botar uma tarifa alta nesse produto porque eu quero produzir internamente. Né? Na teoria, parece excelente. Você bota o preço de um produto bem caro e fala, vou produzir dentro do país porque vai ficar mais barato para o mercado interno. Só que isso não acontece. Né? Isso, pelo menos no Brasil, não aconteceu. E quando aconteceu, foi muito nichado, foi com o contraponto de ter uma inflação muito alta e persistente por muito tempo, a gente ter produtos piores, a gente dependia de importar ainda algumas peças, por exemplo, para o mercado de carros, que foi feito assim, linha branca e tal. Foi depois de muitos anos que a gente conseguiu fechar a nossa matriz industrial, e quando a gente fechou ela no final dos anos 60, 70 ali, ela já estava obsoleta e a gente tinha que começar tudo de novo. Então, assim, a gente já viu isso acontecer, e o roteiro é muito isso que o professor falou. Geralmente, o que acontece é aumento de preço e o sumiço de indústrias que já existiam por conta dessa concorrência. E se tudo começar a ficar muito mais complexo para os outros países também, porque os Estados Unidos precisa lembrar também que ele é um fornecedor de muitos produtos e serviços para o mundo inteiro, principalmente serviços. Mas se começar a ficar caro por causa dessas taxações, China e vários países ali, como os países europeus e até mesmo os emergentes, vão começar a desenvolver soluções alternativas com um preço mais barato. Talvez não consiga entregar a mesma qualidade, mas vai fazer alguma coisa, sei lá, com 80% da qualidade, mas com 50% do preço. Então, isso pode ser um tiro no pé e que, dependendo de como isso caminhar, em algum momento, depois que os investimentos forem feitos para desenvolvimento em outros lugares, tanto no desenvolvimento em outros lugares, como outras parcerias, porque tem que lembrar que o Brasil não vai desenvolver 100% do que consome dos Estados Unidos, mas vai começar a trazer de outros lugares, a importar de China e outros países. E hoje a gente tem já um caminho aberto, existe uma logística e todo um processo para fazer isso com os Estados Unidos, que se dificultar muito, vai começar a fazer, vai flexibilizar outros caminhos com outros países. E, da mesma forma, a China e outros países vão fazer todo esse caminho que daqui a pouco pode ser que, não que fique irreversível, mas que em algum momento vai ser perceptível que não é tão necessário assim depender dos Estados Unidos. E como, né, existe um mote global ali de que ninguém gosta dos Estados Unidos, ninguém tá todo mundo ali por interesse, assim como os Estados Unidos também está com interesse no mundo.
todo mundo olha ali os Estados Unidos como aquele símbolo de capitalismo abusivo obviamente de todo mundo, eu estou generalizando, né? Mas já existe já uma percepção assim que se isso começar a se materializar de fato, os outros países vão optar por fazer isso com parceiros que não sejam os Estados Unidos. E aí, em algum momento, isso pode ficar muito menos favorecido. Os Estados Unidos perdeu uma posição global que talvez nunca mais se recupere depois que as outras, que todo mundo se consolidar sem ele, né? Então, também pode ser um tiro no pé que os Estados Unidos esteja dando, mas também, obviamente, a gente está olhando ali já a segunda, terceira, quarta, quinta derivada Sim. do que pode acontecer por conta disso. Mas é um assunto muito importante e relevante para a gente ficar de olho, né? Mas a gente viu da mesma forma que está acontecendo ali nos Estados Unidos, a gente está vendo que a China está acelerando ali também, né? Independente de contar com os Estados Unidos ou não, a China hoje é uma parceira maior do que os Estados Unidos em todo o mundo, né? Todo mundo já é mais parceiro da China hoje do que do próprio Estados Unidos. E aí a gente está vendo ali que eles estão acelerando e o PIB deles voltou a subir, né? Pois é, no primeiro trimestre já saiu aí o dado do PIB da China, cresceu 5,4% no primeiro trimestre de 25, em relação ao mesmo período do ano anterior, superando em muito a expectativa, que era de 5%, 5,1% mais ou menos. Né? O principal destaque aí foi a produção industrial, crescendo 7,7% em março, em comparação anual, impulsionada principalmente pelo setor de fabricação de equipamento e alta tecnologia, que é o que o Trump está justamente atacando. Né? Pode ser que muita gente tenha antecipado ali as exportações da China, antecipado importar da China, e por isso tenha crescido, mas de qualquer forma é um belo destaque aí para um primeiro trimestre muito importante para a China, né? Um ano importante para a China. Essa escalada tarifária gera muitas preocupações em relação às exportações chinesas, né? Que é o carro-chefe ali do PIB chinês desde que a demanda começou a naufragar, e afeta aí também o crescimento futuro do país. Né? O Pequim proibiu a entrega de jatos da Boeing, por exemplo. Olha, é uma retaliação muito grande. Né? Todas as encomendas de Boeing que a China tinha feito para os Estados Unidos foram canceladas, inclusive as que estão em produção, numa tentativa ali de acertar o encheio, né? O pouco de indústria que ainda tem nos Estados Unidos, nessa guerra comercial que começou com tarifa e agora já chegou a produtos. Né? Semana passada a gente falou aqui que a China começou a impedir a exportação de metais de terras raras, né, são aqueles metais, lá, se você lembrar da tabela periódica, todos aqueles lá de nome difícil que servem para a construção de chip, semicondutores e tudo que é tecnológico. A China já tinha barrado, agora ela proibiu a importação de Boeing. Coloquei aqui só porque pode ser uma boa notícia para a Embraer. Né? Tem uma delegação chinesa aqui no Brasil que veio para falar especificamente de soja e milho, né, de alimentos, porque teoricamente vai precisar de mais, porque vai ter esse problema com os Estados Unidos, e vieram aqui ver se a gente consegue, o que a gente consegue entregar, e talvez falem de Embraer também, né, pode ser uma boa aqui para o Brasil. Eles têm buscado implementar, a gente falou isso desde o ano passado, estímulos fiscais e monetários, né, o governo chinês tem tentado de qualquer forma aumentar esse PIB, e para incentivar o consumo interno, né, que é o maior problema deles agora. Fizeram um plano para impulsionar esse consumo, né, para o ano de 25, mas, apesar de tudo, o setor imobiliário continua num ponto crítico, com investimentos em queda, e isso está limitando bastante o aumento do PIB chinês do ponto de vista interno. Então, eles estão dependendo realmente de exportações, dependem realmente de muita importação também, né? É difícil produzir comida para 1 bilhão e 300 milhões de chineses, eu acho. E isso o Brasil pode se dar bem, pode ter um efeito rebote aqui para o Brasil nesse setor agroindustrial muito bom. O Brasil, a gente tem que lembrar que ele sempre se blinda de grandes crises assim globais. A gente viu isso dentro do Covid, principalmente, porque a gente é exportador de commodities, né? Então, o mundo depende do Brasil, né? Então, isso a gente está muito bem posicionado, principalmente com os nossos recursos naturais. Agora, a gente também não pode deixar de considerar também que a guerra ela pode beneficiar o Brasil de algumas formas. E aí a gente tem que também saber aproveitar isso
E ao invés de comprar a briga, tem muita gente falando, não, mas o Brasil tem que se posicionar contra os Estados Unidos, ou tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Brasil tem que se aproveitar, não tem nada a ver com essa guerra, tem que se posicionar para também tirar proveito disso e, principalmente, conseguir aproveitar momentos que a gente não fez isso nas outras crises, que é trazer benefícios que sejam permanentes. Não somente aproveitar ali porque aumentou o preço, entrou um pouco mais de dinheiro e acabou. Tem que saber pegar isso e fazer investimentos ali que consiga gerar valor de forma não perpétua, que não existe isso dentro do mercado, mas pelo menos coisas que sejam definitivas e que durem por bastante tempo ali para a gente conseguir não somente saber se aproveitar de uma melhora de câmbio ou de uma venda ali de exportação. É isso aí. Falando também sobre a zona do euro ali, a gente viu que a zona do euro está acelerando de novo ali o corte de juros e o mercado de luxo lá na Europa está ficando preocupante. O Banco Central resolveu cortar a taxa básica de juros, o Banco Central Europeu, né? Cortar a taxa básica de juros para 2,25, saiu de 2,50 para 2,25, foi o sétimo corte desde o último ano, citando o aumento das incertezas econômicas devido a tensões comerciais globais, principalmente as tarifas impostas pelos Estados Unidos, querem incentivar aí mais a produção e o consumo. Já era meio esperado, né? A inflação lá está relativamente sob controle, está perto da meta, então eles vão ter pouco problema com isso. Em relação aos produtos de luxo, né? O que aconteceu foi que os chineses começaram a mostrar como são feitos ou como são produzidos os produtos de luxo que a Europa e os Estados Unidos vendem por preços absurdos aí, de marcas muito famosas. Os chineses começaram a mostrar que eles produzem com muita técnica e bons insumos, né? Uma bolsa, por exemplo, é feita com um excelente couro, com artesãos qualificados e tal, mas que o preço não chega nem próximo daquilo que é vendido pelas marcas, e eles meio como se fosse uma ameaça, assim, dizendo, a gente sabe fazer, a gente tem os insumos, a gente tem a mão de obra capacitada para tanto, então a gente pode inundar o mundo com essas bolsas idênticas, de igual qualidade, e dar uma baixada na bola de vocês aí. Então isso assusta muito, né? Principalmente a Europa, que tem um nicho muito grande desse tipo de produto, e pode ter um revés grande aí nessa contraofensiva chinesa. Talvez seja uma forma de falar para os europeus, calma aí, né? Vocês têm coisa aqui com a gente também, não é só pular no barco dos Estados Unidos e seguir lá tudo que o Cenourão está falando lá. Não dá para esquecer também que a China ali, ela é muito mais parceira de países emergentes e que os países emergentes são a maior parte da população mundial. Então, assim, se eles vão vender para alguém, eles têm que lembrar de que os emergentes fazem parte de um grande público consumidor, né? Se olhar só a China e a Índia, já é praticamente metade do mundo, né? Então, eles também não pode esquecer disso. Exatamente. E chegou finalmente também a ajuda do FMI na Argentina, né? A gente já vinha falando já disso há bastante tempo ali e caiu ali, o Milei abriu ali, viu, caiu o Pix ali, só 12 bilhõezinhos de dólares ali e agora o acordo de total já está fazendo parte de um acordo total de 42 bilhões. Isso vai ajudar as reservas argentinas ali que já estão sendo prejudicadas há muito tempo, né? Pois é, recebeu essa parcela de 12 bilhões, o acordo total é mais ou menos 40 bilhões, e agora a Argentina tem uma reserva de 37, né? Então, ajudou bastante, aumentou 30%, 40% aí das reservas argentinas, e com esse acordo do FMI, a Argentina pôde liberar a venda de câmbio, né? Tirar primeiro acabar com aqueles, acho que estava em 14 ou 15 câmbios diferenciados para cada tipo de produto, exportador ou importador. Então, dependendo da sua atividade, se fosse mais interessante, você teria um câmbio diferenciado. Se fosse menos lucrativo para o país, o câmbio seria pior. Então, tinham 14 bandas de câmbio aí, de acordo com o que você queria fazer. Para o ouvinte atento novamente, que estudou bastante história do Brasil, sabe que isso aconteceu no Brasil durante muitos anos, junto com a substituição de importações. A gente tinha dezenas de taxas de câmbio diferentes, algumas para incentivar um setor e outras para dificultar outros setores,
né? Isso dá uma confusão que um país não, né, um país minimamente sério não pode ter, né? A gente tem que ter um câmbio só da forma que o mundo é estruturado hoje. Coloca reservas, faz uma boa gestão da sua política fiscal e monetária, que você vai ter um câmbio na média, no longo prazo, equilibrado em torno do câmbio real que ele deveria ser. Esse sempre tinha sido sempre que existem são esses controles cambiais, né? Não só um monte de taxa, como controle mesmo. Você tem um limite de compra, você, teoricamente, dependendo de quem você for, você não pode nem comprar dólar, né? Você não tem acesso a isso. Enfim, tudo isso acabou. A moeda argentina vai flutuar entre 1.000 pesos e 1.400 pesos, com desvalorização mensal de 1%. E se chegar em alguma dessas duas bandas, no limite das duas bandas, o Banco Central vai intervir aí com essas reservas, comprando ou vendendo dólar para manter ali a cotação dentro desse controle aí. É uma boa notícia e o mercado reagiu positivamente ao fim desse controle cambial. A Bolsa de Buenos Aires acabou subindo 4,7% e aumentou a liquidez no mercado de câmbio. Por outro lado, a inflação, que vinha desacelerando bastante todos os meses, voltou a subir em março e está com uma expectativa de alta entre 4% e 5%, justamente por conta da desvalorização da moeda e esses ajustes econômicos que foram feitos para acabar com o controle de câmbio, né? Então, quando acabou o controle de câmbio, tinha muita demanda por dólar represada na Argentina, muita gente que não poderia ter dólar, eles correram para comprar dólar e isso aumenta a cotação da moeda, desvalorizando o peso, e isso tem um reflexo imediato na inflação, que a gente sempre fala aqui, né? Cuidado com o câmbio. Com certeza. E voltando aqui agora, olhando para a nossa ótica aqui, né, sobre o shutdown, né, que são as imposições tarifárias, o tarifaço ali do Trump, a gente está vendo que a China está se aproximando muito agora do Brasil e, dado que eles não vão exportar tanto para os Estados Unidos, eles vão procurar outros países, foi o que a gente falou, e agora o Brasil está em evidência ali, né? Então tem um estudo da consultoria de orçamento da Câmara dos Deputados alerta para o risco de paralisação da máquina pública federal a partir de 2027, caso não sejam adotadas medidas adicionais para conter o crescimento das despesas obrigatórias. Ó, de novo aqui, né? Sempre esse assunto, né? Os caras não vão entender que isso aqui afeta tudo, né? Mas a gente Pois é. precisa ali conter o crescimento das despesas obrigatórias, como aposentadoria, salário do funcionalismo, emenda parlamentares impositivas e os pesos de despesas com saúde, educação e investimento. Então, pera, estamos arranhando o mesmo disco aqui, né? Pois é. Agora saiu um estudo aí dessa consultoria lá da Câmara dos Deputados, que concluíram que a partir de 2027 o Brasil pode chegar numa situação de shutdown, ou seja, você chega numa banda de teto que você não pode mais gastar com essas coisas que o professor citou. O crescimento está projetado para superar o limite do teto até lá, né, com as despesas obrigatórias crescendo 188 bilhões, enquanto o teto aumentará só 164 bilhões. Pode levar a um colapso financeiro e impossibilidade de manter investimentos e funcionamento da máquina pública. O governo federal reconheceu isso, ele reconheceu, o próprio Lula falou, reconheceu o risco de faltar dinheiro para bancar as despesas já a partir de 2027. A Simone Tebet tinha falado disso também, né, que o arcabouço já estava morto, assim, né, ele tem um prazo de vencimento e agora, com o estudo da Câmara dos Deputados, chegaram-se à conclusão que a partir de 2027 isso pode acontecer, caso não haja controle sobre essas despesas. São despesas dificílimas no Brasil, de você controlar, de você reorganizar. Principalmente aposentadorias, salário de funcionalismo nem se fala, eu acho a aposentadoria mais fácil de mexer que salário de funcionalismo, emendas parlamentares impositivas, que é esse orçamento secreto que entrou na pauta política do Brasil e muito dificilmente vai sair, e aí acaba sobrando para saúde, educação e outros investimentos, que é a parte do orçamento ali que tem menos lobby no Congresso para ser defendida, né? Então é uma notícia ruim, apesar de que a gente vai ver agora nos indicadores, não mexeu tanto assim no mercado ainda, acho que já era meio previsto pelo mercado que esse arcabouço realmente ia ter um prazo de validade aí, pelo menos até o fim do governo Lula, do primeiro, né, que pode ser só o primeiro. Com certeza. E olhando para os indicadores, a gente vê que teve bastante saída de novo, né? Já vinha de uma saída do gringo da Bolsa Brasileira, não somente por conta de saída do Brasil em si, não é nem essa a grande preocupação,
mas quando tem ativos de risco ali que estão cada vez mais arriscados, o pessoal prefere acabar saindo um pouquinho, né? Então a gente viu ali, a gente estava na casa dos 130 mil pontos na bolsa, e isso chegou ali num patamar de 120 num passado recente, e agora tinha dado uma recuperada e voltou a estremecer. Então volta, obviamente, a botar pânico ali. Todo mundo fala, pô, será que vai voltar tudo de novo? Agora que estava voltando a crescer, vai passar do 130, volta a cair. Então gera um pouco desse temor, mas a gente viu ali também que agora a bolsa está subindo ainda, né? Nesse mês ainda está negativo, mas a semana foi positiva, no mês está caindo 0,7, enquanto na semana está subindo 1,3. Então a gente está voltando ali de novo para o patamar dos 130, mas a gente está de lado já há muito tempo, tá na hora da gente ver esse número aí subir para uns 160, né? Já demorou já para que a gente tenha uma retomada ali, de fato na nossa economia. Enquanto isso, a gente vê que estamos descolando do restante do mundo, Estados Unidos mesmo, a gente está subindo nessa semana, os Estados Unidos está caindo quase 3% essa semana, né? Então, até voltou um pouquinho aqui agora, na verdade até caiu bem a queda, né? Mas ainda assim eles estão negativos, eles estão caindo ali quase 3%. No mês já estão 6% para baixo. E no ano eles estão caindo mais de 11%. Ou seja, também Estados Unidos vindo de uma situação bem trágica ali com essas. Já não estava vindo tão bem, mas o tarifaço ali deu uma estremecida boa ali nas empresas. E parece que só o Trump não está vendo isso, né? A gente olha ali para os juros americanos, voltaram ali a cair. Então, essa semana teve uma queda muito forte, caindo já quase 4%, né? Então, uma queda bem acelerada. Sendo que no mês ele está ainda positivo em 2, ou seja, ele subiu muito e agora está voltando a ceder, mas ainda assim tá com uma queda relevante. E aqui no Brasil, a gente já vê também o contrário, a gente vê uma queda nos juros futuros que está caindo bem forte. No ano já uma queda de mais de 10%, quase 11%. No mês, uma queda de 5%, sendo que só nessa semana já a queda é de 1%. Então, a gente estava ali num juros superiores a 15% no juros futuro, e agora a gente já está com juros futuros de 14,18, né? Ou seja, teve uma queda bem expressiva aí para a gente. Quando a gente fala do câmbio, a gente vê que o dólar segue ali em queda, né? Veio caindo muito forte no ano, caiu mais de 7%. No mês ele ainda continua ainda em alta, de 2,20, mas nessa semana já teve uma queda ali de 0,37. Estava de lado ali até ontem, hoje está caindo ali mais 0,32. Então tá acompanhando essa queda. E lá fora, quando a gente compara o dólar com as outras moedas, o DXY, que é aquela cesta das principais moedas do mundo, a gente vê também que vem caindo ali no ano já 8,5%, né? Enquanto que no mês está caindo praticamente 4,5%, e só hoje, só nessa semana está caindo 0,67%. Em contrapartida, o indicador que mais caiu, ele mais sofreu no ano passado. A gente vê uma singela recuperação ali, obviamente está longe do esperado, mas dado que está tudo caindo, está tudo indo mal, é um alívio ali, né? Está praticamente subindo igual a bolsa, né? Que tende a ser um movimento bem mais fraco do que a bolsa, né? Mas na semana está subindo 1,82, que já é um número bem expressivo. No mês, 0,12, mais um acúmulo no ano de 6,45. Então também vindo bastante forte aí nesse ano. Tem tudo aí para ser um dos principais indicadores aí do ano. E, claro, né, são alguns dos indicadores, mas a gente precisa lembrar que o risco ele permanece sempre muito alto. Então é importante fazer a diversificação, fazer uma análise mais detalhada da sua carteira, entender quais são os seus objetivos e como que você pode se aproveitar dessas oscilações ou para proteger ou para tentar ganhar um pouquinho mais ali no seu portfólio. Claro que sempre de forma, né, olhando para a segurança, olhando para o risco que existe no mercado, mas buscar ali atingir os seus objetivos. Faltou alguma coisa aí, César? Só quero fazer uma observação em relação ao preço do petróleo, né, que caiu bastante esse ano. E se a gente pegar aqui as maiores quedas no ano, e as maiores quedas até nesse mês aqui agora, as 4 das 5 empresas que mais caíram, 4 são voltadas para petróleo: Brava, Petrobras, Recôncavo e Prio. Caindo aí, cara, mais de 14%, pelo menos cada uma. Então ficar de olho nesse setor. E é engraçado assim, né? Porque um comentário que eu faço é que a gasolina continua no mesmo preço, né?
petróleo não tem nada a ver com gasolina no Brasil. Cai o petróleo no mundo e a gasolina continua alta. Não, tem a ver sim. Quando o petróleo sobe, o preço da gasolina sobe. Só quando cai que não muda o preço da gasolina. É isso. Quando Então, estava 120 o barril de petróleo, era R$ 6. Agora que está 60, né? Sim, 60 ou 60 70, dólares. continua R$ 100, cara. É incrível isso. É, não, caiu metade do preço do petróleo, mas o preço da gasolina caiu 10 centavos ali na bomba. Então, vamos seguir aqui acompanhando aqui, toda essa bagunça, essa confusão que o Trump está causando ali no mundo, para entender como que isso reflete nos seus investimentos. Não deixe de falar aqui comigo, com o César e com toda a equipe da Maralto para poder desenhar uma estratégia que faça sentido para os seus investimentos e para o seu planejamento de vida. Então, ficamos aqui mais uma semana, né? Para quem não entendeu aqui, né? Que hoje é quinta-feira ainda, amanhã, sexta-feira, né? Sexta-feira da Paixão, então, ou seja, é um feriado. E por isso antecipamos, mas voltamos na semana que vem, na próxima sexta, com mais detalhes sobre toda essa bagunça. E não deixe de nos chamar aqui. Um abraço, até mais, bom feriado. Grande abraço, bom feriado para todo mundo, boa Páscoa, até mais. Valeu.